No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e hoje a gente trouxe um grupo de meninas que vai trazer um projeto muito legal que elas estão desenvolvendo na ETEC Trajano Camargo. Eu vou contar direitinho para vocês o que é esse projeto, mas antes eu vou fazer os convites de todas as semanas que eu faço sempre para vocês. Então, se você está lá no Bom e Velho Rádio, lá no 106,3, você pode ouvir a gente em qualquer lugar desse mundo por outras plataformas, a começar pelo Radiosnet. Se você tem um celular Android ou iPhone, você pode baixar na lojinha do seu celular o aplicativo Radiosnet. E dentro dele você vai procurar por Nova Onda Limeira. E aí sim você vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição. Nós também estamos na Alexa, então se você tem uma Alexa em casa, é só falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, e ela já vai disponibilizar todo o nosso conteúdo para você. Estamos ainda no YouTube, você pode ver, rever, compartilhar os nossos podcasts, os nossos conteúdos. Tem muita coisa legal por lá já, então é só você se inscrever no nosso canal, @NovaOndaNews. E você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda, de todos os nossos conteúdos super bacanas que a gente produz, inclusive aqui no Onda Talks. E além do YouTube, nós é claro que também estamos no Instagram, @NovaOndaNews no Instagram. Pode nos seguir por lá também, fique por dentro de tudo que acontece por aqui e acompanhe todas as notícias de Limeira e região no novaondanews.com.br. Feitos todos os convites, agradecendo sempre a parceria com a Multi Entretenimentos, fazendo o seu evento com a melhor qualidade. Agradecendo sempre, muito obrigada mais uma vez. Agora sim, vamos começar ao assunto de hoje. Na Escola Técnica Trajano Camargo, aqui em Limeira, existe um projeto formado por meninas que busca acolher pessoas, acolher histórias. Essas meninas criaram uma roda de conversas, um projeto chamado Projeto Florescer, e através desse projeto elas acabam discutindo diversos assuntos. E é claro que eu trouxe elas aqui para explicar para a gente como é que funciona essa roda de conversas, até para servir de inspiração para outras escolas, para outros lugares. Então, vou apresentar para vocês a Manuela Sorg, de 17 anos, a Laura Magalhães, de 17 anos, e também a Duda Espanhol, de 17 anos, todas elas pertencentes à ETEC Trajano Camargo e que desenvolveram esse projeto Florescer. Meninas, vamos começar aqui explicando o que é esse projeto. Pode começar com a Laura. Laura, o que é esse projeto? Como é que vocês criaram esse projeto Florescer? Vontade e da necessidade que a gente sentiu dentro da escola em criar um ambiente onde as meninas pudessem se sentir seguras. Então, diversas vezes a gente percebia que, às vezes, a direção ela é formada majoritariamente por homens lá na escola, né? Então, a gente percebeu que se acontecesse alguma coisa, nem sempre as meninas poderiam se sentir à vontade de conversar com eles. E a gente falou assim, nossa, a gente precisava criar um ambiente onde elas sabem que podem contar com pessoas, com alunos também, porque acaba sendo mais fácil contar de aluno para aluno, né? E aí a gente criou o Florescer. A iniciativa eram as rodas de conversa. E aí depois, como a gente precisava de um protótipo também para a feira, a gente criou um jogo que a gente usava nas rodas, que ele facilita o contato entre as meninas. Então, muitas vezes a gente percebia que elas ficavam meio apreensivas de conversar por serem as primeiras rodas, ou então ficavam com vergonha. E aí o jogo ele veio mesmo para quebrar um pouco isso. Veio para integrar todas elas. E, Manuela, como que foi a escolha desses temas? Porque vocês acabam desenvolvendo vários temas nessas rodas de conversa, né? Como é que foi desenvolver, escolher esses temas? Então, a primeira roda que a gente realizou foi o assunto foi a adultização na adolescência. E a gente pegou o que estava tendo em alta, que foi toda aquela questão do Felca, do vídeo que ele fez. E a gente chamou uma advogada para ajudar a gente. E a gente jogou isso na roda e deu muito certo. E a gente
continuou, o pessoal recebeu muito bem. E foi isso. E aí, os temas a gente chega a receber sugestões. Então, às vezes, a gente vai conversando com as meninas também, vendo o que elas querem. E é assim que vai indo. E aí vocês tiveram, então, essa ideia, né, de criar esse projeto Florescer. Quando vocês levaram para a direção da escola, quando vocês levaram para os professores, como é que foi a reação deles? Eles foram muito receptivos, principalmente o Robertson, que foi o nosso orientador na época do projeto, porque a gente precisava apresentar na Feira do Trajano. Elas são muito famosas, então vai bastante gente lá. E aí, para a aplicação, a gente queria continuar no Trajano, porque a gente percebeu, quando a gente estava planejando o projeto, né? A gente pensou em outras escolas para aplicar, mas a gente percebeu que a gente podia aplicar lá mesmo no Trajano. Então, nós tivemos muito apoio da nossa orientadora do projeto, a Patrícia. Ela é nossa professora também. E do Robertson, que é o nosso orientador, que foi quem fez o contato com você. E aí, vocês, quando desenvolveram esse projeto, vocês pensaram numa frequência deles, quando começa a acontecer essas rodas de conversa? Como é que foi? A gente teve um desenvolvimento durante o primeiro semestre, a gente preparou toda a parte teórica dele. Porque os projetos, eles precisam do protótipo, da prática, do diário de bordo e do relatório mesmo, que a gente descreve tudo. Então, a gente começou com um relatório introduzindo, para a gente saber também do que a gente estava falando, sobre o que é o diálogo na escola, qual a importância, qual a necessidade disso, não só no Trajano, mas em escolas do país. E aí, no segundo semestre, a gente começou a aplicação dele, que logo em agosto a gente já chegou com a primeira roda. E aí, como foi esse projeto que vocês planejaram? Como é que foi esse planejamento desse projeto? Foi um pouco complicado no começo, mas... Por quê? Porque são muitos temas. A gente acaba abordando muitos temas durante as rodas e também nessa preparação. Então, a gente começou primeiro querendo saber o que era assédio, o que se classificava como violência, como assédio dentro das escolas, em casa, no geral. A gente focou muito no começo nessa parte, nessa frente, para conseguir, assim, desbravar, sabe? A violência doméstica, a violência contra a mulher foi, então, digamos que o estopim, a ideia inicial para vocês levarem para a escola, foi isso? Sim. E por quê, Manu? Porque o assunto estava muito em alta e a gente percebe que dentro das rodas, por exemplo, quando a gente leva um assunto em si para colocar na roda. Só que esse assunto ele vai se desdobrando muitas vezes e aí a gente consegue desabafar, a gente consegue entender com as profissionais também. Elas ajudam muito a gente e é isso. E aí eu vi até que vocês criaram um Instagram, né, para falar sobre essas rodas, sobre esses assuntos que estão sendo abordados. Vocês já estão desenvolvendo isso há quantos meses ou semestre, né? Então, o projeto, ele se iniciou no ano passado, no início, mas a gente começou a colocar em prática depois, no segundo semestre de 2025. A primeira nossa primeira ação não foi uma roda de conversa, foi uma palestra que a gente aplicou, nós chamamos 2 profissionais, para falar sobre sexualidade na escola. Então, a gente queria chamar a atenção de todo mundo da escola, para que eles conhecessem o projeto e para que as meninas fossem para as rodas de conversa. Então, após isso, a gente também pensou em criar um Instagram, onde a gente divulga as rodas de conversa e as meninas podem se inscrever, tanto online, como elas podem procurar a gente pela escola e fazer a inscrição ali na hora. Então, a gente pensou nele para, além de registrar, também divulgar. Mas é um momento específico dessa roda ou vocês passam em todas as turmas, organizam com todas as turmas? Como é que é? Então, quando a gente já está planejando a roda de conversa, entrando em contato com a profissional que vai falar com a gente, nós já começamos a falar com as meninas, que lá no Trajano nós somos amigos de todo mundo, então a gente vai e começa a passar no boca a boca. E quando tá chegando mais perto, a gente posta para que as meninas que agora também tem o ensino integral
não é integral, né? O ensino noturno, de ensino médio. Então, pelo Instagram fica mais viável para essas meninas se inscreverem também. Aí a gente divulga pelo Instagram, a gente posta, a gente faz a arte. E nós também divulgamos, nós passamos em todas as salas que tem bastante menina, para que elas possam se inscrever. Então a gente passa divulgando. E geralmente é um horário específico. É no horário da noite, no horário da manhã? Ou vocês variam conforme a agenda? Como é que funciona? A gente varia conforme a agenda. Mas geralmente de manhã, que é quando todos os cursos estão lá. Porque tem alguns cursos que saem no período... lá no horário do almoço, meio-dia. Então a gente tenta passar de manhã. E aí você me falou que no começo vocês fizeram um projeto, protótipo e o diário de bordo. O que é o diário de bordo? Nossa. O diário de bordo, eu acho que pra todo mundo que faz projeto, o diário de bordo é o grande terror. Pra gente foi no começo um pouco também, porque é onde tem que estar tudo documentado. O seu relatório é onde vai estar a parte técnica, toda a parte técnica. Então, com referencial, tudo bem bonitinho explicado. O diário é algo mais íntimo. A gente fala que é literalmente um nosso diário mesmo. É o diário do florescer, é o nosso diário de bordo. Porque tudo que aconteceu desde o início, onde a gente pensou na logo do projeto, no nome, tá tudo lá. Até o final do ano passado, que foi quando a gente fez a última roda diretamente pra feira de projetos. Então, tudo que a gente fez, as sugestões das meninas que a gente recebeu de próximas rodas, o depoimento delas, o feedback, as fotos, a nossa matéria, que a gente apareceu numa matéria no passado, em agosto. Então, tá tudo documentado lá. É nosso diário pessoal mesmo, quase. E a escolha desses entrevistados, Manuela, como é que foi? Como é que vocês escolheram essas pessoas que poderiam contribuir com essas conversas entre as alunas? Então, a gente no começo preferiu por escolher profissionais mulheres, para as meninas também se sentirem confortáveis. E o Robertson, que é o nosso orientador, ele nos ajudou muito, muito, muito. Ele que fazia esse contato entre nós e as profissionais. Então, aí nesse começo a gente teve por ele. E recentemente, as rodas que a gente fez esse ano, a gente vai utilizando dos nossos próprios contatos. Por exemplo, a integrante Duda, ela tem uma parente que ela é obstetrícia. É obstetrícia que fala? Obstetriz. Isso. E aí a gente estava pensando em fazer uma roda com o tema de métodos contraceptivos e deu para unir essa nossa ideia. Então a gente sempre busca ou pelo Robertson, que ele ajuda muito a gente, ou por a gente mesmo na nossa vida. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, falar, acho que isso vai bem para o seu projeto, a gente está aberto a receber sempre as pessoas. E essa roda de conversa é só para meninas? Meninos não podem? Sim, mas a gente percebeu que os meninos queriam muito participar. Então, eu nem sei se pode falar, mas eu vou falar. Essa semana, a gente trouxe a proposta de fazer uma roda mista. Foi a primeira roda mista, foi essa quinta-feira. A gente fez, enfim, com os meninos, e os meninos participaram. A gente aplicou o nosso jogo, que é o nosso protótipo, que ele tem o objetivo de estimular a conversa. E foi muito legal, os meninos receberam muito bem, as meninas também. Foi um ambiente super respeitoso, o pessoal conseguiu abrir bastante o coração e foi muito legal essa experiência. E espero que a gente consiga fazer mais vezes, porque a gente se surpreendeu, foi muito bom. E o que é esse jogo que vocês usam nessa roda de conversa? O nosso jogo, ele é o nosso xodó. A gente até pensa com quem vai ficar no final o jogo, mas ainda tá em aberto isso. Ele é tipo um jogo de cartas. Nele nós temos 3 tipos de carta, que são as cartas de hipótese, pergunta e relato. Então, ele funciona assim. Nós temos um saquinho onde ficam as bolinhas coloridas e cada carta, ela tem uma cor. Então, a gente sorteia, cada pessoa sorteia uma bolinha e ela pega correspondente à cor dessa bolinha. Então, foi uma maneira de tentar fazer com que as pessoas falassem, as meninas da roda, que elas falassem, mas elas não são obrigadas a falar. Então, uma coisa muito legal é que quando elas não se sentem confortáveis em responder aquela pergunta, elas podem ou trocar a carta ou passar. E também elas podem responder as cartas das outras das amigas, das colegas, das companheiras ali da roda. Serve como um estímulo para a pessoa falar, né? E aí, quando a pessoa é estimulada dessa forma, acabam surgindo vários temas, acredito eu, né? A última roda teve uma carta que foi assim,
Todo mundo, a gente passou em todo mundo respondeu uma carta e tal. E aí a gente falou, vocês querem fazer de novo? A gente ofereceu. E uma das cartas que saiu nessa segunda rodada foi assim, nossa, todo mundo quis responder ela, então a gente levou a roda completamente pro caminho dessa carta. Eu acho que, se eu não me engano, era uma carta de pergunta e era sobre a relação, como você se sente sendo filha ou irmã mais velha. Irmã, no caso, né? E aí a gente levou a roda muito pra esse âmbito familiar, então foi muito bacana. O pessoal gostou bastante. Em qual tema que vocês levaram? Foi no do jogo. A gente não estabeleceu um tema. O tema da roda, na verdade, foi entre elas com eles, que foi a roda mista. Então não tinha nenhum foco principal. Junto com a terapeuta, né? A Joyce, Com a Joyce. que ela tá sempre presente quase sempre presente nas nossas rodas de conversa. Ela é nossa parceira, ela é muito nossa amiga. Então, sempre quando ela tá com a gente é incrível. E aí, quando vocês trazem essa terapeuta para participar dessa roda, além de fazer todo esse estímulo de perguntas e respostas, o que é que vem dos participantes? O que é que vem de reação dos participantes? Como que eles reagem a essas perguntas? Então, o jogo, ele traz muitos sentimentos à tona, então de vira e mexe, as pessoas, muitas se emocionam, eu falo por mim mesma, eu me emociono com os relatos das meninas ou com as respostas. É muito bonito ver o que cada um tá pensando, a maneira como cada um pensa. Então, nem todas as rodas de conversa são com ela. Então, ela é uma das profissionais que a gente chama. Nós já tivemos roda de conversa com a Zaira Castro, que ela é advogada, que inclusive foi a nossa primeira roda de conversa, que a Manu disse. Com a Beatriz Spagnol, que ela é obstetriz. Então, é sempre muito legal também ver como as meninas recebem as respostas de cada uma, os assuntos que elas trazem. Uma das coisas que a gente sempre enfatiza em todas as rodas, porque às vezes vai gente nova, às vezes a gente que já tá no projeto, é que lá é um ambiente seguro. Então, a gente preza muito pelo sigilo de tudo que acontece lá dentro. Então, a gente fala, pessoal, aqui vocês podem se sentir à vontade, porque todo mundo que tá aqui tá ciente de que o que acontecer aqui, fica aqui. Porque não às vezes você compartilha alguma coisa lá que, pô, você não quer que isso saia pra fora. É um seu sentimento, é um lugar íntimo lá dentro. Então, a gente preza muito pelo sigilo mesmo, a gente não especifica nenhum aluno que falou alguma coisa. Então, é sempre eu acho muito legal ressaltar isso, que todo mundo que fala lá tem a sua identidade preservada e o assunto também. Mas tem alguma história que, de repente, vocês podem compartilhar com a gente que emocionou vocês? Alguma coisa assim, não precisa falar nomes, obviamente, né? Até pra gente manter o sigilo da pessoa. E nem dar detalhes muito da história, mas algum pontinho que vocês falaram assim, poxa, isso tá valendo a pena? A que tá mais recente na minha cabeça foi a última, que foi a questão que a carta abordava os laços familiares. E a menina começou a responder, porque era a carta dela, e aí a gente deixa aberto para as outras meninas irem respondendo. Só que era a roda dos meninos também, e eles foram todos participando. E a Joyce, ela também ajudou a gente, e no final eu me emocionei também, virou um chororô. E foi muito legal, é muito importante. E eu acho que a gente sai daquele ambiente muito mais leve, sabe? A gente consegue soltar o que estava preso dentro da gente, e eu acho isso muito especial. Nas nossas primeiras rodas, a gente fazia cartinha de feedback, né? Por causa da documentação dos diários. E aí, um dos feedbacks que eu acho que, assim, foram mais legais é de uma participante que tá com a gente desde a primeira roda. Ela continua ainda lá na escola. E ela e as colegas, elas escreveram, assim, elas agradeceram muito a gente pelo fato de começar com as rodas. Falaram assim, por favor, que isso não acabe. A gente falou assim, por mais que seja só um projeto anual, que a gente faz o projeto, todo ano o projeto muda, que vocês continuem com as rodas. Elas pediram pra gente continuar e eu acho que isso foi muito impactante, porque a gente percebeu a diferença que a gente fazia dentro da escola. E há uma necessidade, né, principalmente entre os adolescentes, de expor aquilo que está sentindo e de conseguir falar daquilo que está sentindo, né, Du? Sim, o diálogo, principalmente nessa etapa da nossa vida, é muito importante, porque a gente precisa soltar. Às vezes não tem uma pessoa que você possa falar sobre seus sentimentos ou o que está acontecendo. Então, a gente queria que as meninas se sentissem confortáveis e encontrassem lá
que encontrassem na roda um porto seguro para poderem se expressar, falar o que elas estão sentindo, ou o que elas pensam, ou trazer algum assunto em alta, discutir alguma coisa. É muito impactante quando você recebe um feedback tão positivo e bonito. Falar que você está fazendo a diferença é muito importante pra gente. Vocês falaram que o primeiro tema de vocês foi da adultização, né? E a gente percebe isso cada vez mais frequente, né? Entre crianças e adolescentes, meninas e, aliás, não só meninas, como meninos também, que são tratados como adultos quando deveriam ser tratados como crianças, né? Como é que foi esse bate-papo lá na escola? Eu acho que foi muito legal, porque a Zaira, ela trouxe várias vertentes do assunto. Ela trouxe principalmente a questão de leis, mesmo que já existiam a respeito disso. Ela apresentou alguns artigos do ECA, que fala sobre a proteção dos dados de menores, proteção de imagem de menores. E a gente sentiu que as meninas sentiram também. Muitas meninas falaram assim, nossa, eu percebi que eu cresci antes do meu tempo mesmo. Então a gente achou isso muito legal, porque às vezes a gente não percebe, né? Quem tá vendo às vezes não percebe. Então foi muito legal para elas conseguirem identificar o que isso, como acontece, o que acontece, a frequência. Então a gente levou muito para esse lado de sentimento também, acabou caindo um pouquinho em família, como sempre, todas as rodas acabam caindo um pouco em família. Mesmo que não seja o foco, acaba direcionando, mas foi muito legal a gente perceber que a gente abriu os olhos e falou assim, caraca, isso é mais comum do que eu imaginava. Não é que começou agora. Começava desde quando a gente era criança. Só que era tudo muito mais normalizado. Agora que começaram a problematizar, que é o certo, né? Não faz sentido uma criança usar roupas de adulto. E cada uma tem a sua fase, né? Cada fase é a sua fase, né? E aí, depois dessa roda de conversa da adultização, qual foi o segundo tema que vocês abordaram? Essa primeira foi em agosto, e daí em setembro. Em setembro? Foi relacionamentos. Foi com a Joyce também, a nossa madrinha, como a gente fala. Foi de relacionamentos, e aí depois a gente continuou. Em outubro foi a nossa primeira aplicação do jogo. E aí a gente sempre continua com as rodas, a gente faz elas mensalmente. Só que esse ano a gente começou a aumentar. A gente fez. Em junho a gente fez bastante. A gente fez uma noturna com as meninas da noite do Trajano. A gente fez com o pessoal da tarde também. O pessoal do noturno também vai. E essa sobre relacionamentos? O que é que foi trazido? O que é que foi abordado nessa Eu roda de acho que conversa? foi a primeira roda de conversa que foi mais sentimental, né? Muitas meninas, quando a gente falou sobre isso, elas ficaram presas na parte do relacionamento amoroso. Mas a nossa ideia foi trazer de relacionamentos num todo. Familiares, de amizade, pode ser relacionamento amoroso também. Então foi muito legal que a gente trouxe, que não só nós levamos, né, mas as meninas também levaram tópicos muito interessantes a respeito da amizade, identificar relacionamentos tóxicos, não só por parte de relacionamentos amorosos, mas também de amizade, como lidar com a família, os pais. Foi muito legal. Foi a primeira roda que deu bastante gente. Porque a gente... É muito engraçado ver o crescimento que teve o projeto, né? Porque eu lembro que na nossa primeira roda tiveram 9 inscritos. E a gente ficou assim, meu Deus, não vai dar certo. Meu Deus do céu. E agora não tem nem 10 pessoas aqui dentro. E a gente ficou muito apreensiva do que as pessoas iam achar, como que ia proceder tudo. E aí na segunda roda já deram 20 pessoas pra mais. A gente ficou assim, nossa, até o Robertson se surpreendeu. Ele falou assim, nossa, deu bastante gente, né? A gente falou, E aí agora, nas próximas rodas também só foi aumentando. Hoje em dia a gente enche uma sala com 40 pessoas. Então, acho que isso é muito legal. Ver o quanto que o projeto cresceu dentro da escola mesmo. O pessoal que entrou novo esse ano, eles entraram de cabeça. O primeiro ano, assim, parece que as meninas, elas adoraram. Que legal. E quando vocês falaram sobre relacionamentos, até a Duda comentou sobre relacionamentos que às vezes são tóxicos, né? Você viu também como um alerta para essas outras meninas, para essas outras pessoas que participam, para identificar os relacionamentos tóxicos, não serviu? Serviu. A nossa palestra, que deu o início ao projeto, ela tratava sobre relacionamentos. Não só relacionamentos, mas ela falava sobre violência. Então, trouxe a parte dos relacionamentos tóxicos. E é muito importante porque
nessa idade é onde a gente tá entrando nesse novo Capítulo. capítulo. Então, são experiências novas e as meninas precisam ficar espertas, não só as meninas, mas os meninos também, e saber identificar o momento de ir embora, quando não é um relacionamento tão saudável. Então, é muito Quando importante. deixa de ser um tô afim ou um romance e acaba sendo abusivo mesmo. Se torna problemático. Que é uma das grandes dificuldades de você namorar na adolescência é questão de você não sabe o que tá acontecendo. É tudo tão novo. Tá todo mundo tão com sentimentos tão à tona, tão aflorados. E aí você fala assim, nossa, eu amo muito ele. E aí depois de um tempo você percebe que fala assim, você para e fala, nossa, isso aconteceu mesmo? Você começa a reformular, eu acho que foi muito importante essa roda para as meninas, porque elas aprenderam mesmo, elas pararam depois, começaram a refletir sobre tudo, sobre relacionamentos com amigos que elas tinham, com pessoas do sexo oposto. E foi muito, muito engraçado até de ver. E acaba servindo até como um alerta, né, gente, sobre violência doméstica, que a gente vê tantos casos hoje em dia, tantos casos de feminicídio. É uma forma de aprender também a evitar isso, né? Não trazer isso para a própria vida, né, meninas? Vocês notaram isso, que acaba ajudando nesse ponto, né? Eu acho que isso a gente já pôde perceber muito na primeira roda de conversa que a gente fez com a advogada, a Zaira. E ela trouxe muitas leis, ela ajudou muito a gente. A gente perguntava, mas isso que aconteceu? Ela, não, isso, tá, tudo bem, se você quiser falar comigo depois. E as profissionais que elas ajudam a gente, quando a roda acaba, elas falam assim, eu tô aqui, se precisar, entre em contato comigo. E eu acho isso muito importante. A gente, às vezes, acaba percebendo mesmo na própria roda de conversa, isso tá acontecendo comigo, eu preciso falar com alguém. Ou eu falo aqui agora, ou talvez eu fale depois. E é muito importante ter esse ambiente dentro da escola e um ambiente seguro. Já surgiu algum caso de violência doméstica ou violência de relacionamentos dentro dessa roda? Não precisa contar quem foi, gente. Vocês notaram? Já. Já. É que os relacionamentos tóxicos, quando você tá dentro deles, é muito difícil de identificar. Então, quando você sai e você começa a perceber as atitudes do parceiro, é muito mais fácil de perceber, nossa, aquela atitude não foi bacana, era uma atitude que podia ser considerada uma violência. Pra quem tá dentro, eu costumo falar que pra quem tá dentro, nunca vai notar. Você só nota quando você tá fora ou quando alguém de fora vem falar com você. Então é muito importante ter sempre o apoio. Mesmo que não seja o apoio de amigos mesmo, de gente que tá com você o tempo todo, porque daí acaba abrindo seus olhos pra algo que você talvez não esteja vendo. Interessante. Vocês estão ajudando muita gente sem vocês saberem, com toda certeza, viu? E aí, depois da questão relacionamentos, o que é que vocês levaram pra roda? Vocês lembram? Foi feminicídio, se eu não me Foi engano. o jogo. Ah, foi o jogo. Foi a aplicação do nosso jogo. Foi com a Paty, a nossa orientadora. Nossa, foi muito legal. Foi quando a gente falou assim, a gente tava com um pouco de medo também, porque foi o primeiro protótipo do jogo. E aí a gente falou assim, nossa, será que vai dar certo? Será que Foi o vamos testar? teste dele. Foi. E deu muito certo. Eu lembro Foi até muita gente. sim. A gente até percebe que às vezes, porque nós temos um tempo de 50 minutos pra aplicar as rodas. Então, às vezes passa do tempo e a gente fica, ai meu Deus, a gente precisava de mais tempo. Vale uma parte 2. Vale. Vale uma parte 2. Uma curiosidade muito engraçada sobre o nosso primeiro protótipo foi que fui eu que escrevi, quem pintei a caixa e tal. E aí, o nome do projeto é Florescer, né? E eu lembro que eu reescrevi o nome 3 vezes. Eu reescrevi, elas leram, todo mundo leu. E eu passei pra caixa, assim. E aí, no final da roda, uma das nossas colegas chegou na gente e falou assim, gente, tá escrito errado. Na caixa, eu falei assim, não, lógico que não, olha aqui. Aí eu olhei assim, ela falou assim, tá sim. Eu falei, não tá. Ela tá. Tava escrito Flossendo. E aí, acabou virando uma piada interna do nosso grupo. Que foi, tipo, todo mundo leu. Eu li mais de 10 vezes lá, enquanto eu tava fazendo, e eu não percebi, ninguém percebeu. Ela até chegou de uma forma sutil. Gente, era pra ser esse mesmo o propósito de vocês? É pra ser Flossendo, a gente, não. Aí depois a gente fez um novo protótipo, que aí sim deu certo. Eu mandei pra todo mundo conferir. E finalmente saiu como esperado, né? E às vezes a gente acaba ficando tão
tão focado naquilo que a gente não percebe os erros, né? Nossa, foi. E aí, depois que vocês fizeram esse jogo de cartas, que até vocês já trouxeram um pouquinho aqui, o que vocês trouxeram mais de assuntos na roda? Então, o jogo foi em outubro. E aí, em outubro mesmo, a gente já teve a feira. Aí, em novembro, a gente não teve tempo de fazer roda de Foi conversa. um caos no final do ano. E aí, Sempre é, né? a gente voltou esse ano, porque como as meninas receberam muito bem, a gente falou, mesmo que a gente tá no terceiro ano, vestibular, TCC, um monte de coisa, a gente vai continuar com esse projeto. E a nossa primeira roda de conversa foi sobre feminicídio. E o pessoal do primeiro ano já engatou, já gostou muito. Foram bastante meninas e a gente tá continuando agora. E nessa questão de feminicídio, que até é um assunto que a gente já trouxe várias vezes aqui no Onda Talks, até pela questão do aumento de feminicídios aqui na nossa região e no nosso país. O que vocês abordaram nessa questão? A gente abordou muitos assuntos. A roda de conversa ela não ficou presa só nesse assunto, porque eu acho que também para as meninas não seria muito legal, mas elas podiam entrar nesse assunto no momento que elas quisessem. Então, foi tratado também a questão de violência. É que eu não me lembro muito dessa roda de conversa. De assédio, verdade. Sempre é um começo, né? Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, você acaba levando essas luzes e acaba ajudando essas meninas a identificarem e a prevenir Sim. o feminicídio. As rodas a gente sempre começa elas com um tema, só que sempre desvia. Todas as vezes a gente começa jogando um tema e aí no final a gente tá falando ou algo correlacionado, mas não necessariamente. Tipo, vai para um âmbito que a gente às vezes nem esperava. E é muito legal isso, ver o quanto que o assunto se desenvolve lá dentro mesmo. Eu vi que vocês também trouxeram, que acho que deve ter sido com a obstetra, né? Obstetriz, que falando sobre métodos contraceptivos. Sim, foi uma roda que o Robertson entrou em contato com a gente falando sobre a importância de tratar esse assunto. E a gente já queria alguma coisa relacionada à saúde para trazer para as rodas. A gente estava pensando em questões sobre o período menstrual para as meninas. Inclusive, é uma ideia para as próximas rodas de conversa. E aí, quando o Robertson trouxe essa ideia pra gente, nós abraçamos. E até teve duas versões. Teve uma que foi aplicada à tarde, para as meninas à tarde. E uma à noite, porque muitas meninas da noite, elas não conseguem ir à tarde. E nas duas, encheu a sala. As meninas, elas ficaram muito empolgadas com o assunto. Porque não tratou só sobre métodos contraceptivos no sentido de contraceptivos, mas de período menstrual. Então, ela tirou muitas dúvidas sobre isso e foi muito bacana. Nem sempre a gente tem liberdade para falar sobre esse tipo de assunto em casa. Então, trazer para a escola foi um dos motivos para a gente trazer para a escola foi isso, porque muita menina tem dúvidas sobre isso e às vezes os pais não conversam com elas. E aí a gente percebeu que as meninas adoraram. Falaram assim, nossa, traz mais, achei tão legal, tirei várias dúvidas. Então foi bem bacana mesmo. E vocês já têm ideia dos próximos temas? Já escolheram? O que dá para vocês já adiantarem aqui pra gente que vai ter? Sexta-feira, quando a gente estava na aula, a gente sempre debate sobre as rodas de conversa. Porque a gente fez uma roda na quinta e na sexta a gente fica, nossa, a roda foi muito boa, o que a gente pode levar para melhorar? Daí eu e a Laura a gente estava discutindo, a gente começou a pensar em temas e a gente vai anotando e depois a gente busca profissionais que possam falar sobre isso. E a gente fica até em dúvida, esse tema, quem será que pode falar? Quem será que a gente pode buscar? Sabe? Então é muito disso. Algum dos temas que a gente pensou foi de laços familiares, né? Sim. Foi um tema pra gente falar de família mesmo. Que daí acho que ia ser misto? Ou ia ser só feminina? Sim, misto. A gente gostou, como a gente gostou muito, o pessoal também gostou muito das rodas mistas, aí a gente pensou em vários temas também, uma só para os meninos, mas vamos ver se vai dar certo, que é sobre masculinidade. A gente pensou em trazer algum profissional para falar sobre isso com eles. Tiveram... eu não lembro das outras. Um tema muito legal que a gente estava pensando em trazer era sobre pressão. Trazer sobre a questão dos vestibulares, porque a gente está no terceiro ano, então a gente está vivendo isso. Que eu vi que vocês tinham colocado masculinidade frágil, laços familiares,
traumas, eu vi também. A gente pensou em, nas primeiras rodas, as meninas colocaram lá que queriam uma roda sobre traumas que elas viveram. E a gente falou assim, nossa, legal, vamos achar um profissional pra falar sobre isso. Eu vi um muito interessante também, que era sobre comparação. Validade feminina. Recentemente, a gente participou de uma roda de conversa do coletivo Pagu, que é lá do Cotil. Então, o Robertson fez essa ponte pra gente conhecer esse projeto das meninas. Foi muito legal, a gente foi lá. E é sempre muito interessante quando a gente faz esse contato de Cotil Trajano. E a gente tá querendo levar as meninas também para as nossas rodas de conversa, para elas conhecerem o nosso projeto. A roda de conversa delas foi sobre feminismo. Negro, eu acho. É. Feminismo negro. Com a Evelyn, foi incrível. Qual é o sobrenome dela? Teodoro. Evelyn Teodoro. Ela é uma fofa. Do Comicim, né? Isso. Ela é maravilhosa, ela tem ótimas visões Sim. Foi sobre muito legal. a questão afrodescendente aqui no nosso país, né? E também de racismo, enfim, várias outras coisas que acabam juntando a tudo isso. E aí, quando vocês decidem esses temas, vocês passam para a direção, para eles poderem confirmar? A gente Não. passa, sim. Ah, mas a gente não passa com antecedência. A gente fala assim, ó, Robertson, tal dia, o que você acha dessa roda? Aí ele fala, tá bom. Aí a gente... A gente sempre fala com ele pra marcar a roda de conversa sempre em cima, mas a gente vai falando, nossa, essa ideia aqui é legal, esse tema é legal pra gente trazer. Muitas vezes o Robertson traz ideias pra gente também. E qual que é a importância para vocês de ter essas rodas de conversa, de ter esse projeto dentro de escolas, né? Porque, principalmente de escolas de ensino médio, que está todo mundo lá com os ânimos um pouco à flor da pele. Eu acho que é segurança, respeito, você também poder desabafar, porque é um lugar que, como a Laura muitas vezes falou, dentro de casa muitas pessoas não têm essa oportunidade tanto de aprender quanto de falar. Então, você criar isso dentro de uma escola é muito legal. Você também pode conhecer pessoas, se conectar com elas. E é um espaço que você pode ser vulnerável, e ser vulnerável às vezes é difícil, mas é muito bom. Mostra o sentimento. Eu acho que muitas vezes a gente entende uma atitude de alguém pelo que ela passou. Não é justificar uma atitude, mas é entender o porquê que ela tomou, porquê que ela teve determinada atitude. Isso é muito legal, porque daí a gente olha para as pessoas com outros olhos. Você começa a olhar para os outros de uma forma mais empática mesmo. Então, trabalha muito a empatia de todo mundo que participa. Você fala assim, meu Deus, eu não imaginava que você passava por isso. Eu não imaginava que isso também aconteceu com você. Então, tem muito disso de compatibilidade também. Porque você não precisa sofrer sozinho. Não é só você que tá passando por isso. Com certeza tem alguém que também sofre desses mesmos problemas e vocês podem se ajudar juntos. Então, acho que as rodas, elas são tão incríveis por causa disso. Porque a gente encontra gente que passou ou passa pelo mesmo que nós. E aí acaba criando um vínculo com pessoas mesmo. E aí, vocês estão no 3º ano, época de vestibular. Eu não vou ter que perguntar isso. Vocês já escolheram a faculdade de vocês? O caminho de vocês? Eu fiquei por muito tempo com muita dúvida e até hoje eu não sei se é isso que eu quero. Mas 2 semanas atrás, coloquei na minha cabeça que eu quero fazer relações públicas. E vamos ver se isso vai dar certo. Ainda não tirei essa ideia da minha cabeça. Ainda tá na minha cabeça. E vamos ver. Laura? Pedagogia. Duda? Então, eu tô meio em dúvida ainda. Eu não tô tentando pensar em outras opções, mas por enquanto eu penso em seguir na área e fazer fono. A mãe da Manu, ela é fono. Então, às vezes, vira e mexe, eu tô perguntando pra ela, ai, nossa, sua mãe gosta de fazer tal coisa? É um momento novo, tá? Tentando descobrir o que nós vamos fazer pro resto das nossas vidas. Então, é também muita pressão. E vocês acham que vocês discutirem, fazerem essas rodas de conversa na escola, também levam experiências para vocês? Sim. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente aprende a lidar com pessoas mesmo. Você aprende a ter visões diferentes do mundo, porque todo mundo tem uma visão diferente. É muito legal que a gente compartilha elas. E é surreal. Você
você vê, olha para as pessoas e fala assim: caraca, eu não sabia que você era assim, não sabia que você pensava desse jeito. E aí você encontra pessoas que pensam parecido ou pensam diferente, você absorve isso também. Eu acho fascinante. Vai, Manu, vai te ajudar em quê na sua vida você participar, você levar essa experiência de roda de conversa? Olha, eu sou uma pessoa tímida, então muitas vezes eu fico, nossa, será que eu falo? Será que eu desabafo? Porque é muito vulnerável pra mim. Mas eu tô aprendendo, eu tô tentando me soltar. Na última roda de conversa eu consegui, eu acho, um pouco. Enfim. E eu acho que é isso. A gente tem a nossa essência, só que a gente vai aprendendo muito, ela vai transformando muito. A gente vai vendo, nossa, esse assunto, eu passo por isso, eu preciso melhorar isso. E você vai vendo o que você pode fazer a partir disso. Então, eu acho que é um lugar de transformação. Duda? Além das amizades que nós fazemos, né? Porque naquele momento nós nos tornamos muito próximas das outras meninas. Então, é muito legal que eu fiquei muito próxima de meninas das nossas rodas de conversa. A Ana, a Isa e a Bianca, que elas são a nossa segunda geração do projeto, porque quando a gente sai, a gente não quer que ele acabe. Então, a gente está trabalhando nisso numa segunda geração do projeto. Mas, além disso, também conhecer outras profissões, novos ramos, como a advocacia, que a gente viu com a doutora Zaira. E também trabalhar o emocional, né? É muito legal que quando a gente tá lá, às vezes eu percebo que eu tenho problema de... Não sei como falar isso. Mas perceber, sabe, o sentimento dos outros. Perceber que não sou só eu que sinto algo. Então, é mais nessa parte de fazer amizade, conhecer outros ramos, conhecer coisas novas, ver novas experiências, novos mundos das meninas. E aí, eu até perguntei o que vocês estavam pensando de profissão, justamente para ver essa ligação, né? Até aí achei que ia vir uma psicologia aqui, viu? Eu penso como uma segunda Eu opção. também. É. Eu acho que eu sou fascinada por crianças. Eu gosto muito, já trabalhei com elas, trabalho em um acampamento, sou voluntária. E aí eu acho muito legal o impacto que a gente tem na vida delas. Então, eu escolhi a pedagogia principalmente por causa disso. E eu tenho como não segunda opção, mas um futuro depois da pedagogia, que é fazer uma pós em psicopedagogia. E aí entra tudo isso. Eu acho muito, muito, muito legal essa área de mexer com a mente das pessoas mesmo, porque às vezes uma coisa que você fala pra alguém reagiu pra você de um jeito, mas pra pessoa foi completamente diferente. E é muito legal saber o lado delas também. Vocês estavam falando já em formar uma segunda geração do Projeto Florescer. Sim. Porque esse é o último ano de vocês lá na ETEC Trajano Camargo, né? E é importante continuar esse projeto, né? Por que vocês acham que é importante dar essa continuidade? Eu acho que algo que fez tão bem pra gente tinha que continuar. Que as meninas que vão entrar, as meninas que vão continuar, que elas continuem com isso pra criar uma comunidade, pessoas que se apoiam, que têm empatia pelo próximo. Acho que é Criar uma escola melhor, eu diria. um ambiente melhor não só para as meninas, mas para os meninos também. Todo mundo. E vocês falaram em criar uma escola melhor. Vocês já sentiram uma mudança no relacionamento escolar depois dessas rodas de conversa? Assim. De que Eu jeito? também. De que Pode tipo? desenvolver. Já porque eu acho que não diretamente, nem sempre diretamente, mas principalmente nas pessoas que são mais próximas de nós. Os meninos que participaram agora na quinta da roda, eles depois, eu achei muito fofo, a gente achou muito fofinho que depois, assim que a roda tava acabando, tava todo mundo lá muito sentimental. Eles se reuniram e escolheram um representante e falaram assim: olha, a gente quer agradecer muito a vocês por ter aberto, porque a gente não esperava por isso. A gente sabia que muitos deles tinham ido pra lá só pra não ter a aula determinada do horário. E aí, só que eles falaram que amaram o projeto, queriam que a gente trouxesse mais. E eu acho que é tudo que eu já tinha falado. Você entender o outro, por mais que não mude do dia pra noite, cria, sabe? Já começa aquela pulguinha atrás daquela pulguinha que fica assim, nossa, por que será? Já fica aquilo de trabalhar mesmo a empatia dos alunos. Então,
Então a gente se une mais como alunos, como uma frente tão importante que é o futuro, né? Uma coisa que eu percebo também é que as meninas, elas falam muito mais agora. Eu percebo isso não só delas, mas da gente também. Eu sempre fui muito fechada, tenho muito problema de comunicação também, eu sou meio tímida. Mas desde que a gente entrou, que nós fazemos o nosso curso lá na ETEC Trajano é eventos, então é uma das áreas que eu penso também em seguir para o meu futuro. E o curso, ele exige um pouco de habilidade comunicativa. Então, eu percebo que eu melhorei muito, eu era muito mais fechada. As meninas também, então a gente percebe que no início elas são mais fechadas, mas aí elas veem que uma falou, aí elas também querem falar, contar a experiência delas. Então, é muito importante porque elas veem que elas não estão sozinhas nisso. Como é que vocês vão fazer para preparar a segunda geração? Você já me citou aqui 3 meninas que provavelmente vão ser a segunda geração de vocês lá na escola. Mas como é que vocês já estão começando essa preparação para as pessoas que vão assumir o lugar de vocês nessa roda de conversa quando vocês saírem da escola? Então, nesse mês, né? Nesse último mês, nós apresentamos elas pro Robertson. Falamos, olha, elas são quem a gente quer. As meninas, elas acompanham a gente. Elas estão desde a nossa primeira roda de conversa. Da palestra até. Sim. Então, e elas criaram um carinho absurdo pelo projeto. Acho que até parecido, pode ser até um pouco maior que o nosso. Eu acho que não tão maior, porque a gente gosta muito do projeto. A gente tem muito carinho pelo projeto. E a gente queria muito que elas continuassem com ele. E pra preparar elas estão entrando cada vez mais dentro das rodas de conversa. Nessa última, nós apresentamos elas como a segunda geração. Elas estão ajudando a organizar a sala. E elas também estão já encabeçando algumas próximas rodas de conversa no Senac, que elas estavam pensando. As meninas, elas têm contatos muito legais. Elas fizeram contato lá no Senac também. A gente achou muito fascinante, porque ela falou assim, nossa, vamos levar uma roda pra lá. E a gente achou muito legal a iniciativa delas mesmo, porque elas estão com a gente desde o começo. E não dava pra pensar em pessoas diferentes pra assumir o projeto. No final do ano também, elas já vão fazer uma roda, só elas vão organizar. A gente só vai entrar como participantes mesmo, para elas conseguirem caminhar já. E vocês já ficam emocionadas e já pensativas nisso, né? Como é que fica, Manu, pensando que você vai passar esse bastão para outras pessoas? Olha, esses dias até me perguntaram isso. Eu falei assim, que é muito bom que a gente tenha outras meninas que elas acolham bastante. É claro que a gente vai sentir falta, mas é muito bom poder passar isso e poder passar para meninas que gostem de fazer isso, e elas têm ideias diferentes, ideias novas. Então, é muito bom ver que o projeto vai evoluir bastante, e eu acho que está em boas mãos e vai dar tudo certo. Por mais que a gente vai sentir faltas. Mas a gente ainda tem 6 meses pela frente, né? Nas férias vai ter roda de conversa? Não dá para levar os alunos para a escola? Eu acho que ninguém vai querer. Vai dar muito pouco público, e a gente também precisa desse tempo de descanso. Então, as férias é férias mesmo, até pro florescer. Mas, voltando, a gente já volta com tudo. Exatamente. Esse volta com tudo é o quê? A gente ainda tá planejando. A gente tá pensando voltar com as rodas de conversa. A gente tá pensando em fazer também, com mais frequência, rodas de conversas mistas, para os meninos participarem também. Então, eu acho que se despedir do projeto, talvez. Não totalmente, que a gente quer acompanhar ele e, quem sabe, um dia voltar como uma das profissionais. Ou como uma das palestrantes? Sonhando muito alto, será? De jeito nenhum, eu acho que não é sonhar alto. Acho que é plenamente possível que vocês voltem. Até porque é uma iniciativa muito legal que vocês tiveram de poder trazer essas rodas de conversas entre os adolescentes. E se outras escolas, de repente, falarem assim, poxa, achei legal o projeto dessas meninas, quero entender melhor. Dá para procurar vocês, dá para encontrar vocês para levar esse projeto para outras escolas também? Com certeza. Eu diria que a gente é muito aberta em questão de ser convidada, de ir para outros lugares, igual a gente foi convidada para o Cotil.
Então, a gente acha muito interessante também esse contato de poder colocar isso dentro das outras escolas, porque não é só a nossa que precisa. Eu acho que a gente fala um pouco sobre isso, mas uma das nossas inspirações para criar o Florescer foi o Projeto EP, que acontece lá no São José. O Robertson também acompanha ele. E aí, elas foram lá na escola um dia e a gente falou assim, caraca, que coisa legal. Elas trabalham mais com palestras, se eu não me engano, né? Eu Não tenho certeza. Mas eu acho que elas trabalham mais com palestras. Só que a gente falou assim, cara, eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente deveria colocar algo parecido aqui. Aí a gente criou o Florescer com as rodas e tudo mais. Já tem pessoas do segundo, do primeiro ano, que estão fazendo projetos que lembram o Florescer, tipo, com iniciativas desse tipo. E a gente achou muito legal, porque, querendo ou não, acaba sendo inspirador, né? Com certeza. E esse projeto EP lá no São José, para que as pessoas possam entender melhor, o que é? Eu não sei ao certo, não vou conseguir dar muitos detalhes, mas é praticamente a mesma iniciativa. As meninas, eu falo que é tipo um coletivo mesmo. As meninas, elas já estão lá faz muito tempo, acho que já fazem uns 4 anos, e elas vão passando, vão treinando novas gerações também. É um projeto bem mais antigo que o Florescer, e é mais encaminhado, eu diria, já tem mais conhecidos, várias garotas participam. Eu só não sei como funciona a dinâmica delas, não tenho certeza. E vocês acham que toda essa experiência que vocês tiveram com essas rodas de conversa vai servir também para o futuro profissional de vocês, para assim que vocês, não só na faculdade, mas começarem a entrar no mercado de trabalho, que o Trajano, inclusive, ele preza muito, né, pelo mercado de trabalho. Vocês acham que vai ajudar vocês nesse mercado de trabalho? Acho que com certeza, porque a gente aprendeu muito a lidar com pessoas, a respeitar o próximo, independente das diferenças. E a gente pode levar isso muito para a nossa vida. E aprender a cuidar do outro e a se cuidar também, os sentimentos do outro e os seus. É isso que a gente aprende muito nas rodas de conversa. Então, isso é muito importante. E eu tenho muita certeza que vai fazer diferença no futuro. É isso. Meninas, para a gente encerrar, que a gente já está chegando aqui no final do nosso programa, o que é que vocês desejam para o futuro desses adolescentes que acompanham vocês na roda de conversa e também para essa continuidade de rodas de conversa na escola? Eu acho que o que eu mais prezo é que o projeto nunca acabe. Eu sou muito apegada a ele, eu falo para as meninas, eu acho que das 3, eu acho que eu e a Duda, a gente é a que mais fala assim, meu Deus, a gente tem mesmo que passar, a gente tem que falar, não, é o nosso projeto, sabe? Eu sou até um pouco egoísta a respeito disso, falo, eu não quero entregar, não quero, mas é importante. Ele começou com a gente, mas ele não pode acabar com a gente. É uma iniciativa que a gente viu quanto de resultado que deu para as meninas que participaram, então seria muito egoísmo a gente sair da escola e tirar o projeto também. Aí eu espero que as meninas consigam dar continuidade, que elas encontrem pessoas depois delas que também deem continuidade e que o projeto não acabe. A gente espera que o projeto Florescer, ele floresça. E as meninas também. Exatamente. E florescer é exatamente isso, né, Duda? Vai, Manu. Qual que é o seu desejo aí? Eu desejo que ele nunca morra, como a Laura falou, e que ele se transforme para melhor. Falar? É isso, que ele nunca morra, que ele se transforme, que ele faça muitas transformações na escola e na vida das pessoas que participam, que elas possam sair da roda de conversa e falar, preciso mudar isso na minha vida, ou não só na minha vida, na vida do outro, ajudar sempre as pessoas. É o principal, né, meninas? Eu acho que vocês já desenvolveram um baita de um projeto que eu tenho certeza que já modificou a vida de muita gente com essas rodas de conversa, viu? Quero agradecer a presença de vocês aqui no Onda Talks, parabenizar vocês por essa iniciativa muito legal de trazer esses temas, de debater esses temas. Olha, parabéns para vocês, viu? Nós belo agradecemos projeto. pelo convite. Muito obrigada. Meninas, obrigada mais uma vez. Só agradecendo aqui a Manuela Sog, a Laura Magalhães e a Duda Spagnol. Muito obrigada a vocês pela presença. O Onda Talks vai ficando por aqui, depois dessa rica experiência dessas 3 meninas da ETEC Trajano Camargo, que desenvolveu esse projeto muito legal de conversas entre adolescentes, para que esses adolescentes
também possam expor os sentimentos. A apresentadora, inclusive, já está terminando o programa quase emocionada. Mas muito obrigada por vocês terem vindo, ter contado. E o Onda Talks fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais Onda Talks na quinta-feira, 6 horas da tarde. Eu espero vocês. Até lá.